irmãos, digo para vocês que eu estou muito contente de verdade de estar com vocês aqui. Vim do Rio, o meu amigo Paulo, um irmão meu, um líder muito importante na nossa igreja também lá. E é uma honra para mim estar aqui com vocês, com ele, e ver um louvor tão bonito, né, dos irmãos. Gostei bastante e fico feliz de ver que vocês buscam a presença de Deus, buscam conhecer a palavra dele, independente. Muito obrigado, meu irmão. Independente, meus irmãos, da religião a qual pertençamos, né? Nós temos que buscar a palavra de Deus e estarmos com o coração sempre aberto, né? Às verdades do Evangelho e outras verdades novas que Deus nos ensina. Tem um texto em Provérbios 4,18, né? Que ele diz assim, que a luz do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O que isso significa? Nunca haverá um momento em que você não precise, e eu tenho mais luz. Vocês lembram de João 16 também, né? Onde Cristo disse, 12, eu tenho muito ainda a vos dizer, mas vocês ainda não estão preparados agora. Então, na medida em que nós vamos sendo preparados pelo Espírito Santo, ele vai revelando-nos verdades novas. Algumas dessas verdades, irmãos, nós conseguimos vê-las de forma inicial. Outras já são um pouco mais difíceis pela nossa criação, pela nossa cultura religiosa, pela forma como fomos ensinados. E Deus é muito bondoso e é muito paciente com isso. Então, esse assunto que eu vou falar para vocês hoje, ele vai diferir da crença de muitos irmãos, mas eu não quero que você fique assim preocupado, né, chateado, olhando, pensando numa coisa que não é bíblica. Veja, esteja com o coração aberto ao Espírito, e se agora você não crer, não tem problema. O Espírito vai ajudar você a fazer como os bereanos, em Atos 17:11, né? Os bereanos, quando Paulo e Silas pregavam, eles não acreditavam só porque Paulo e Silas falavam, eles iam conferir se aquilo estava na Escritura, não. E essa deve ser a nossa postura. Então eu digo de coração para vocês, eu não quero que vocês creiam aqui, porque foi o Leandro que disse isso. Não, isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso porque, se uma vez o diabo entrou em Pedro, que é o apóstolo de Jesus, ele pode usar o Leandro para atrapalhar vocês. Então você tem que confiar na palavra de Deus, não no ser humano. Então eu vou apresentar esse assunto, depois eu vou abrir para perguntas. Se você ficar com dúvidas, não tem problema, esse é um assunto amplo. Aqui eu vou passar uma partezinha dele, ok? Vocês podem perguntar, questionar, irmãos, não tem problema. E eu creio que esse é um assunto que vocês assim vão ver de uma forma bem interessante como é que a Bíblia ensina sobre esse assunto. Bom, o tema que nós escolhemos então para falar hoje para vocês, o que a Bíblia ensina sobre alma e espírito. Existe uma frase, queridos, que ela é muito verdadeira. Nós pensamos como pensamos, porque os gregos pensaram como pensaram. A nossa estrutura mental é grega. Nós aprendemos, por exemplo, a escrever um texto com início, meio e fim, a fazer uma pesquisa dedutiva, tudo por meio dos gregos. Não é? Então, a nossa estrutura mental ocidental, a forma de vermos a vida, a forma como usamos a lógica, tudo isso aprendemos dos gregos. Então, essa é uma grande verdade. Pensamos como pensamos, porque primeiro os gregos eles pensaram como pensaram. E olha a abrangência do modo de pensar dos gregos. O modo de pensar dos gregos ele influenciou a ciência, a filosofia, a teologia, a cultura e, consequentemente, as crenças populares. Veja, a cultura grega está presente em tudo. Tem coisas boas na cultura grega, mas tem coisas que não são bíblicas. E aqui é que nós temos que entender isso. O mundo da cultura grega é muito bom. A lógica, a filosofia, a boa filosofia, obviamente, né?
mas tem coisas gregas que não são bíblicas. Vamos lá. Por exemplo, uma coisa que nós herdamos dos gregos como cristãos, lembram que antes eu mostrei que a influência grega entrou na teologia também? O que acontece? Existe uma crença entre os gregos chamada dualismo ou dicotomismo. O que é isso? É dividir. Dualismo 2, dicotomismo dividir. Então eles dividem o mundo espiritual, que para eles é bom, do mundo físico, que é mau. Consequentemente, os gregos fizeram uma divisão entre alma, que seria a parte superior e boa, e corpo, que é a parte má. Então, essa é uma compreensão grega. Mas se nós analisarmos alguns textos bíblicos, nós percebemos uma coisa interessante, que o material, ele é bom. Quando Deus criou o mundo em 6 dias, o mundo material, no versículo 31 de Gênesis 1, ele falou assim: e eis que viu e era tudo muito bom. Então, essa divisão de que o espiritual é superior e o que é material é inferior, isso veio dos gregos. Não é bíblico. Por exemplo, como que será a existência na eternidade? Às vezes nós pensamos, uma existência etérea. Nossos irmãos espíritas pensam assim, Você vai existir de uma forma etérea, de uma forma espiritual. A Bíblia não ensina isso, por exemplo. Em Mateus 26, 29, Jesus falou assim: olha, eu não vou beber do fruto dessa videira enquanto eu não beber com vocês no reino do meu Pai. Ou seja, no céu nós vamos nos alimentar normalmente. Mateus 8,11, ele fala, digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão na mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Então, além de nos alimentarmos, nós vamos conhecer pessoas e vamos reconhecer quem nós já conhecemos. Então, no céu, você vai poder abraçar as pessoas que você ama, tocar, senti-las, porque na Bíblia, por não haver essa dicotomia, divisão entre corpo e alma, não existe na Bíblia redenção só da alma. A redenção é do ser inteiro, do corpo inteiro. Quer um exemplo? Enoque, em Gênesis 5:24, ele foi para o céu em espírito ou foi com o seu corpo? Com o seu corpo. Elias, em 2 Reis capítulo 2, ele foi com o espírito, com a alma, ou ele foi com o seu corpo? Com o seu corpo. E quando nós vemos Moisés no Monte da Transfiguração, também não é no espírito, porque Pedro quer fazer 3 tendas para ele, Elias e Jesus passarem a noite, não tem porquê de uma tenda para o espírito, E Judas, o 9, fala que houve a ressurreição de Moisés. Então, todas as pessoas que estão no céu e que estarão, estão no corpo. Mas vamos mais para frente para vermos isso. E o que a Bíblia tem a dizer sobre a natureza humana? Se os gregos dividem em 2, fazem a dicotomia, alma superior, corpo material inferior, o que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso? Vamos lá. A Bíblia não ensina o dualismo, ou seja, separação de corpo e alma. Ela ensina o holismo. O que é o holismo? A palavra holismo vem da palavra holística, holístico, que quer dizer integral, do grego holos, integral. Você já ouviu falar em medicina holística, É uma medicina integral, que considera o seu aspecto físico, mental e espiritual. E a medicina holística é correta, porque 90% das nossas doenças, não sei se você sabe, são imaginárias, elas começam na mente. 90% das doenças. Então, a influência da mente sobre o corpo é muito íntima, e a influência do corpo da mente é muito grande. Então, vocês entendem? A Bíblia tem essa visão integral do ser humano. E o que isso significa para o estudo de hoje? Vamos lá. Significa que se a Bíblia tem uma visão integral, holística do ser humano, ela tem
conceitos diferentes para todos esses termos aqui. Ó. Esses 5 termos são fundamentais para você entender qual é a natureza humana na Bíblia e se existe ou não existe alma. Porque há uma discussão em muitos teólogos, não, quem crê na mortalidade da alma é sectário. Você vai ver hoje que não. Tanto pela Bíblia quanto por meio de outros teólogos. Então nós vamos ver na Bíblia, agora, esses termos chaves que demonstram que a natureza humana não é como os gregos pensavam. Ela é holística, mas com o pensamento, então como é que essa crença entrou dessa forma na igreja? Ela se originou, a Platão foi aluno de Sócrates, né? Filósofo grego, e Platão que criou essa divisão do mundo espiritual e material. E Santo Agostinho, que foi um dos importantes pais da igreja, ele amava as obras de Platão. Então ele bebia na fonte de Platão. Então ele acabou misturando o platonismo com o cristianismo. E isso entrou na igreja cristã como se fosse uma coisa normal. E aí isso influenciou a nossa crença hoje. Então você quer ver um exemplo dessa influência? Domingo juntos. Mas eles não guardavam o domingo como dia santificado ainda. Eles faziam uma espécie de uma reunião, tinha um momento de oração de manhã, mas era uma merenda religiosa. Eles faziam culto juntos, comiam, tomavam um café e iam para o seu trabalho. Então não era uma guarda do domingo. E aí o que acontecia? Como que um soldado romano distinguia quem era um judeu e quem não era? Pela guarda do dia. Então abordava, que dia você guarda? Não, eu observo o domingo. Na verdade ele observava o sábado, mas ele usava também o domingo para uma cerimônia culta e tal, depois de trabalhar. Então foi gradativo. Depois, olha o que acontece. Então teve essa questão política, na verdade, essa questão de proteção contra a própria vida. Né? Não tiveram força suficiente para se manterem. Depois ocorreu, irmãos, a união entre a igreja e o Estado. Antes era só a igreja católica apostólica. Mas Constantino se converteu, entre aspas, né, ao cristianismo. E pelo século IV depois de Cristo, ele pega alguns judeus cristãos primitivos e mais romanos pagãos e forma a Igreja Católica Apostólica Romana. Só que Constantino, como ele era meio convertido, o que ele fez? Ele tinha que fazer alguma coisa que agradasse aos pagãos que faziam parte da igreja. Ele não estava muito interessado em seguir a palavra. Aí o que Constantino fez? Alguns cristãos já estavam guardando bastante o domingo e já tinham até esquecido do sábado. E o que Constantino fez? Ele oficializou, por meio de um decreto dado em março de 321, ele oficializou uma prática que já vinha sido adotada pelos cristãos num processo de esquecimento da palavra, não é? Ele oficializou e deu um decreto de que ninguém poderia trabalhar no domingo, porque o domingo era o venerável dia do sol. Os romanos adoravam o sol. Só que o que acontece? De uma forma até inteligente, que o Senhor é o sol da justiça. Então eles pensaram, vamos pegar esse dia que é pagão e vamos cristianizá-lo. Né? E aí o que aconteceu? Os pagãos romanos ficam à vontade. Bom, nesse dia eu posso tanto adorar o Deus Sol, mas eu também adoro ao Deus da justiça que eu estou conhecendo agora. Então foi um processo, queridos, gradual. E aí criaram-se teorias para a defesa do mandamento do domingo, entre elas. Mas os pais da igreja falavam do domingo como o dia do Senhor. Realmente, eles falaram. Mas eu pergunto, irmão, a nossa regra de fé é a Bíblia ou é os pais da igreja? É a Bíblia. Então, os pais da igreja, eles chegaram num processo que eles corromperam-se doutrinariamente em alguns aspectos.
E aí o domingo foi se tornando cada vez mais popularizado. Até que se criou o argumento de que o domingo é o dia do Senhor porque marca a era de uma nova criação. Ou seja, quando Cristo ressuscita, marca-se a nova era de uma recriação por meio da ressurreição de Cristo. Só que tem um detalhe. Deus não autorizou essa mudança, essa transferência do sábado para o domingo. Se você ler Mateus 5,17, o que Jesus diz lá? Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar e cumprir. Porque até que se deu essa mudança. Até um livro do Dr. Samuel Bacchiocco, intitulado Crenças Populares. É um livro muito interessante. E ele tem um capítulo todo, que resume bem, mas de uma forma bem mais aprofundada, do que eu apresentei. O livro também da Casa Explicadora, você vê os padres católicos antigos, né, claramente assumindo, não, nós mudamos mesmo, e acabou. Que nós somos a igreja de Deus da terra e nós podemos mudar a lei de Deus. Só que a Bíblia diz em Provérbios 30, 5 e 6, irmãos, que nada acrescentes às suas palavras, para que Deus não te repreenda e seja achado como mentiroso. Então Deus considera mentiroso aquele que quer acrescentar ou tirar algo da palavra dele. Bom? Quem é o próximo corajoso ou a próxima corajosa? Pode ser pelo microfone, pode entregar um papel, não tem problema nenhum. Pastor, Por que, meu irmão? porque Adão e Eva foi o primeiro pai lá dentro, né? Uhum. Teve Caim e Abel, aí Abel não matou Caim, Caim matou Abel, né? Isso mesmo. Aí por que Deus mata Caim então? Ele só teve na terra. Outra pergunta. Gênesis 5:4, irmão, vai te ajudar nessa resposta. Por que Deus colocou uma marca em Caim para que ninguém o matasse? Na verdade, querido, Caim sabia que o resultado do assassinato dele seria a morte. Deus estabeleceu que todo ser humano que mata um outro ser humano por banditismo, né, a não ser legítima defesa, que ele morra também. Tá? Isso aí, porque Deus considera sagrada a vida da vida. Só que o que aconteceu? Por que Deus não permitiu matar Caim? Para poupar Adão e Eva. Vocês já pensaram? Eles já estavam sofrendo porque um filho mata outro. E aí imagine, Adão tem que matar o segundo filho. Ia ser uma dor para ele, que ele ia se destruir muito mais. Então, Deus colocou um sinal em Caim mais para proteger Adão e Eva da desgraça do que o próprio Caim, porque ele era muito ímpio. Agora, quem que poderia matar Caim além de Adão? Gênesis 5:4 diz assim, ó. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos, e teve filhos e filha. Ou seja, um irmão, uma irmã de Caim no futuro, ao saber da história, poderia matar ele. Poderia, é porque tem que aplicar essa pena capital. Mas aí Deus colocou um sinal nele, o poupou, para poupar Adão e Eva de mais sofrimento. Então Deus, Adão povoou o mundo com mais filhos e filhas. Por isso que tinha essa possibilidade. Tá? E a esposa de Caim, aqui já responde outra pergunta, né? A esposa de Caim foi uma irmã ou uma sobrinha. No início da terra, né, foi necessário, assim, para poder se justificar. Depois que Deus mudou e criou uma lei contra o incesto, né? Mas muito boa pergunta do irmão também. Tem mais?